O jardim ainda estava cheio de luz. O vento passava suave entre as árvores. Os rios corriam claros. Tudo respirava paz. Mas em meio a essa harmonia havia uma escolha. E a história de toda a humanidade mudaria por causa dela. Depois da beleza da criação, Deus havia colocado o homem e a mulher no Éden. Ali, eles viviam em comunhão com o Criador. Nada faltava. Havia alimento, companhia, propósito e presença. O jardim era mais do que um lugar bonito. Era o sinal visível de um relacionamento intacto entre Deus e o ser humano. O Senhor havia dado uma ordem simples. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O limite não era cruel. Era proteção. Era amor em forma de mandamento. Porque obedecer a Deus não diminui a vida. Guarda a vida. Mas no silêncio do jardim apareceu a voz da dúvida. A serpente se aproximou. Não veio com violência. Veio com perguntas. E perguntas podem ser mais perigosas do que ataques, quando encontram um coração distraído. Ela falou com astúcia, distorcendo o que Deus havia dito. Foi assim que Deus falou? É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? A mentira sempre começa deformando a bondade de Deus. A mulher respondeu com sinceridade, lembrando o mandamento. Podiam comer de tudo, menos daquela árvore. Não deveriam nem tocar no fruto, para não morrer. A resposta estava certa, mas o terreno já havia mudado. A atenção já estava voltada para o que era proibido. E, quando o coração fica olhando demais para o limite, começa a esquecer a abundância. Então a serpente lançou a frase que atravessou os séculos como veneno: vocês não morrerão. Ali estava a primeira grande mentira contra a humanidade. A negação da consequência. A tentativa de fazer o pecado parecer pequeno. A promessa falsa de autonomia. A sugestão de que Deus estava escondendo algo bom. De que a obediência era perda. De que o limite era injusto. E a mulher olhou para o fruto. Ele parecia bom para comer. Parecia agradável aos olhos. Parecia desejável para dar entendimento. 3 portas se abriram diante dela: desejo, beleza e promessa de sabedoria. Foi assim que a tentação se tornou forte. Não apenas porque o fruto era ali apresentado, mas porque a alma começou a desejar aquilo que Deus havia proibido. Ela tomou do fruto e comeu. Depois entregou ao homem, que estava com ela. E ele também comeu. Em um instante, a história mudou. Não houve trovões. Não houve fogo do céu. Houve algo pior, a ruptura invisível da comunhão. Os olhos de ambos se abriram, mas não para a liberdade. Abriram-se para a culpa. Eles perceberam que estavam nus. E, pela primeira vez, sentiram vergonha. Pegaram folhas de figueira e tentaram se cobrir. O ser humano estava tentando esconder, com as próprias mãos, aquilo que só Deus poderia tratar. Então ouviram a voz do Senhor caminhando pelo jardim na viração do dia. A voz que antes trazia alegria agora despertava medo. O homem e a mulher se esconderam entre as árvores. É assim que o pecado age. Ele não apenas desobedece. Ele também esconde. Faz a criatura fugir daquele que a ama. Deus chamou: onde estás? Não porque não soubesse, mas porque queria trazer o homem para fora da sombra. Queria iniciar o confronto necessário. Queria dar espaço para a verdade. O homem respondeu com temor. Disse que estava com medo, porque estava nu. Deus então perguntou quem havia dito que estavam nus e se haviam comido do fruto proibido. A pergunta era clara. A oportunidade de confissão estava ali. Mas o coração ferido ainda procurou se defender. O homem culpou a mulher. A mulher culpou a serpente. A unidade havia sido quebrada. A transparência havia sido ferida. A culpa começava a se espalhar como poeira sobre o chão do Éden. Então vieram as palavras solenes do juízo. A serpente foi amaldiçoada. A inimizade seria colocada entre ela e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela. Haveria luta.
Haveria dor. Haveria conflito ao longo da história. Mas no meio da sentença surgiu uma promessa. A semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Ali, dentro do julgamento, brilhou uma esperança. A queda não seria o fim da história. Deus já apontava para alguém que venceria o mal. A serpente feria o calcanhar. Mas a cabeça seria esmagada. A derrota do mal já estava anunciada. A mulher, Deus falou sobre dores e limites. A terra, falou sobre espinhos e resistência. Ao homem, lembrou que o trabalho seria agora marcado por suor, cansaço e luta. A criação que antes respondia com harmonia passaria a sentir a marca da ruptura. O jardim não seria mais o mesmo. E o ser humano também não. Mesmo assim, Deus não abandonou os culpados. O Senhor fez roupas de pele e vestiu o homem e a mulher. Há misericórdia nesse gesto. Há cuidado. Há provisão. Eles tentaram se cobrir com folhas frágeis, mas Deus os cobriu com algo mais real. Como se dissesse, a vergonha não terá palavra final. Depois, o Senhor os expulsa do jardim. Não por capricho, mas para que não comessem da árvore da vida em estado de rebelião e vivessem para sempre na condição da queda. O acesso ao Éden foi fechado. Querubins e uma espada flamejante guardaram o caminho. A porta para a inocência se fechou. Mas a porta da esperança permaneceu aberta. A partir dali, a humanidade conheceria o peso da separação, a dor da perda e a frustração do pecado. Os relacionamentos seriam feridos. O trabalho se tornaria penoso. A morte entraria na experiência humana. Tudo isso começou naquele momento em que a confiança foi quebrada. E, no entanto, a história de Gênesis não termina no jardim fechado. Ela continua com a promessa de um Redentor. Porque, mesmo na queda, Deus não desistiu do homem. A serpente tentou convencer a humanidade de que a autonomia seria liberdade. Mas o resultado foi vergonha. Tentou vender a desobediência como sabedoria. Mas o que veio foi ruptura. Tentou afastar o ser humano de Deus. Mas foi Deus quem continuou chamando pelo nome de suas criaturas. A queda nos ensina que o pecado sempre promete muito e entrega pouco. Promete vida, mas gera morte. Promete avanço, mas produz vergonha. Promete grandeza, mas leva à fuga. E ainda assim, no centro da ruína, Deus continua sendo Deus de misericórdia. Ele chama. Ele confronta. Ele cobre. Ele promete. E essa é a esperança que atravessa toda a Bíblia. Mesmo depois da queda, o Senhor já estava preparando o caminho da restauração. Se a criação nos mostrou a bondade de Deus, a queda nos mostra a gravidade do pecado. Mas também revela algo ainda maior, o coração de um Deus que não abandona sua obra. No jardim, o homem perdeu o acesso. Mas não perdeu completamente a promessa. E enquanto houver promessa, a história ainda pode ser redimida. Porque o mesmo Deus que formou o homem do pó também é capaz de levantar, perdoar e restaurar aquilo que o pecado tentou destruir. Se esta história falou ao seu coração, acompanhe os próximos vídeos e se inscreva no canal. Ainda há muita verdade para ouvir, muita promessa para lembrar e muitas histórias para caminhar conosco. Não perca os próximos episódios.